E aí, já parou para pensar se é possível transformar um pequeno investimento mensal em uma verdadeira fortuna? Nessa análise, a gente vai explorar exatamente isso. Ver se R$ 300 por mês podem, com o tempo, virar uma riqueza extraordinária. É uma jornada de disciplina e, claro, de muita paciência. Bom, tudo sempre começa com uma pergunta. E nesse caso, é uma pergunta que pode até parecer um pouco ambiciosa demais, mas é ela que vai guiar toda a nossa exploração de hoje. A grande questão é esta aqui. Será que míseros R$ 300 por mês são suficiente para, lá na frente, gerar uma renda de R$ 1 milhão por ano, só com os rendimentos dos investimentos? Parece um sonho bem distante, não é verdade? Mas vamos com calma. Vamos analisar os números e ver o que eles têm para nos contar. Toda grande caminhada, por mais longa que seja, começa com o primeiro passo. E aqui no mundo dos investimentos, esse primeiro passo tem nome: disciplina. É muito importante entender que o começo dessa jornada é lento, bem lento, e vai testar a paciência de qualquer um. Então, vamos visualizar a cena. Mês a mês, sem falhar, R$ 300 são investidos. É quase um ritual. Uma sementinha que está sendo plantada de novo, e de novo, e de novo. Mas, qual é o resultado prático disso tudo no primeiro ano? E o resultado, depois de um ano inteiro de esforço, é R$ 31,42. Sim, é isso mesmo. É exatamente aqui que acontece o primeiro grande teste psicológico. Muita gente desiste nesse ponto, achando que o sacrifício não valeu a pena. Mas é aqui que a visão de longo prazo precisa ser mais forte. E essa frase é um lembrete muito poderoso. O maior arrependimento de quem investe é, quase sempre, o mesmo: não ter começado antes. Cada dia que passa é uma chance que foi embora para os juros compostos começarem a fazer a mágica deles. O segredo é simplesmente começar. Mas aí, depois de anos de perseverança, a mágica finalmente começa a dar as caras. Chega um momento em que o dinheiro começa a trabalhar sozinho, gerando mais dinheiro do que os aportes que são feitos todo mês. É o que a gente pode chamar de o ponto da virada. Olha só que interessante, quando a gente olha para os números, lá no 8º ano uma coisa incrível acontece. O rendimento do ano, que aqui a gente vê como R$ 4.300, finalmente ultrapassa o valor total investido naquele ano, que foi de R$ 3.600. É nesse exato instante que a renda passiva se torna maior que o esforço ativo de poupar. A bola de neve oficialmente começou a rolar. A partir desse ponto, a jornada acelera de um jeito que é até difícil de acreditar. Aquela força invisível dos juros compostos assume o controle total e o crescimento vira exponencial. Agora, a escalada começa de verdade. Avançando bastante no tempo, lá para o ano 33, com os mesmos R$ 300 por mês, o patrimônio acumulado já passa da marca de R$ 1.200.000. Para a gente ter uma ideia, muitas pessoas passam a vida inteira pagando um financiamento e, no fim, não têm um patrimônio como este. Aqui, o resultado veio da disciplina e da paciência. E a escalada não para por aí. No ano 46, o patrimônio bate na casa dos R$ 5,5 milhões. E isso não é só um número não. É como se fosse um passaporte para um clube muito, mas muito exclusivo aqui no Brasil. Com esse patrimônio, a pessoa entra para o seleto grupo do 0,1% mais rico do Brasil. Pensa só, apenas 1 em cada 1.000 pessoas no país consegue chegar nesse patamar. É a prova de que a disciplina de longo prazo pode mesmo gerar resultados extraordinários. Mas a jornada ainda não acabou. O objetivo está muito perto. Chegando no ano 50, o rendimento anual já é de R$ 921 mil. A meta de 1 milhão por ano está logo ali, ao alcance das mãos. A tensão aumenta. E agora, o momento que todo mundo estava esperando. O clímax dessa longa jornada. A hora em que o objetivo finalmente é alcançado. E as lições mais importantes de tudo isso são reveladas. E aqui está. No ano 51, a meta é atingida e superada. O patrimônio acumulado passa a gerar mais de R$ 1 milhão em rendimentos por ano. Aquilo que parecia um sonho impossível, com só R$ 300 por mês, virou realidade. É a prova definitiva do poder da consistência e do tempo. Mas, afinal, quais são os pilares que sustentam um resultado como esse? Bom, primeiro, começar agora, porque o tempo é o principal ingrediente. Segundo, conhecimento, para poder tomar as melhores decisões. Terceiro, o hábito de se pagar primeiro, ou seja, investir antes de sair gastando. E por último, a lei da semeadura. Tem que plantar com consistência para poder colher lá na frente. E para a gente fechar, fica uma reflexão. O futuro que a gente deseja é construído com as escolhas que são feitas hoje. Então, fica a pergunta:
Qual pequeno sacrifício feito hoje faria o eu do futuro sentir um baita orgulho? A resposta pode ser o começo de uma nova jornada.